tragédia ao triunfo. João 19, versículos 38 em diante. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Eu ainda quero avançar na leitura, no capítulo de número 20, dando continuidade. Vou ler o versículo 1 e o versículo 2, amém? Continuando a narrativa do apóstolo João. No primeiro dia da semana, como o dia de hoje, domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram-no do sepulcro, Senhor, e não sabemos onde o puseram. Digam amém. Até aqui está bom. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por tua presença aqui entre nós, Senhor. Sabemos que aonde há 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, sua presença se faz real, e que essa presença possa se manifestar e tocar aqui cada coração, de maneira que esta palavra possa provir da parte do Senhor diretamente ao nosso coração, para nos trazer alento, para nos trazer esperança, para, Senhor, levar a nossa fé a novos níveis, a fim de que nós possamos vivenciar o teu poder nas nossas vidas, de formas que ainda não experimentamos, que ainda nós não vimos, porque cremos que ainda há muito mais no Senhor, do que tudo aquilo que nós já temos provado, do que tudo aquilo que nós temos experimentado. Senhor, nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, mas nós queremos nos abrir, Senhor, diante de Ti, para receber coisas novas que o Senhor deseja revelar e manifestar, coisas novas que o Senhor deseja fazer, que o Senhor deseja trazer à existência das nossas vidas, Senhor, e que a Tua palavra nos dê fé, porque, Senhor, é através da fé que nós honramos o Teu poder, nós honramos a Tua palavra, e assim o Senhor tem liberdade de fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Senhor, estenda o Teu braço forte nessa noite e abençoa os Teus filhos. Dai-me graça para ser um instrumento nas Tuas mãos, para proclamar a Tua palavra com ousadia, com autoridade, mas também com unção do Espírito Santo, para que de fato o Teu Espírito possa acessar os nossos corações aqui nessa noite, e transformar o nosso ser na Tua presença. Assim nós oramos, Pai, e declaramos que todo impedimento, toda resistência, toda força opositora, contrária, caia por terra agora, seja vencida agora. Nós anulamos agora toda a resistência, toda oposição, e declaramos a liberdade do Teu Espírito aqui entre nós, Senhor. Nós podemos já experimentar a Tua presença aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Queridos, quando eu leio ou faço um estudo a respeito de um personagem das Escrituras, eu sempre procuro considerar a questão humana que cada um desses personagens extraordinários que nós encontramos na palavra de Deus, na verdade possuíam. Às vezes nós temos um olhar um tanto quanto romântico da palavra de Deus,
E nós idealizamos tanto a vida desses personagens bíblicos, que nós os colocamos em pedestrais, que parece que eles viveram em um nível, em uma realidade extremamente diferente da nossa, superior a nós, onde eles não estavam sujeitos às emoções que eu e você vivenciamos na nossa vida. Porém, a palavra de Deus diz que todos eles eram tão humanos como eu e você, amém? Sujeitos aos mesmos sentimentos, às mesmas emoções, às mesmas dificuldades, às mesmas questões, as mesmas frustrações. Todos, na verdade, todos viveram situações em que cada um de nós podemos nos identificar nessa questão humana e a fragilidade que é tão pertinente à nossa humanidade. Quando eu leio a respeito do sofrimento de Jesus aqui, por exemplo, eu gosto também de considerar os discípulos que o acompanhavam durante todo esse período tão difícil para eles, não só no que concerne a Jesus, mas também aos seus discípulos, aos seus seguidores, aqueles que de perto o acompanharam. E penso agora neste momento, cada um desses discípulos lidando com essa cruel realidade, com essa dura realidade de verem o Senhor Jesus morrendo ali naquela cruz, e como se isso ainda não bastasse, sendo o seu corpo levado a um sepulcro que foi selado por uma pedra muito pesada. Imagina, irmãos, que esses homens e mulheres que acompanharam Jesus de perto, eles viveram 3 anos e meio de suas vidas com uma expectativa muito grande. Cada um deles traziam no coração a esperança de que Jesus iria libertá-los de uma opressão que já durava, que já permanecia há anos na história de Israel. Eles tinham uma narrativa em relação àquilo que Jesus iria fazer, que projetou neles uma expectativa totalmente equivocada. E em função da narrativa própria que eles tinham, eles criaram essa expectativa, e que na verdade não era a realidade de Jesus para a vida deles, no que concerne ao que Jesus de fato iria fazer. Jesus por vários momentos explicou a eles, falando que era necessário que ele fosse entregue nas mãos dos malfeitores, que ele sofresse, que ele padecesse, e que ele até mesmo morresse, porque isso era parte da sua missão, e isso era necessário. Todavia, porque eles contavam uma história diferente para eles mesmos, eles não conseguiram acreditar aquilo que os olhos estavam vendo naquele momento tão duro, tão decepcionante, tão frustrante. Principalmente alguns que ficaram muito perto de Jesus, como a Bíblia aqui está narrando: Pedro, João, Maria, mãe de Jesus, e a outra Maria que nós temos aqui na leitura dessa noite, Madalena. Maria Madalena que vivenciou uma experiência transformadora, tão poderosa e profunda na sua vida. A Bíblia diz que Maria, ela vivia uma vida oprimida por 7 demônios, e que no dia que ela encontrou com Jesus, Jesus a libertou daqueles 7 demônios. Muitos teólogos dizem que Maria Madalena era uma prostituta. Na verdade, a Bíblia não afirma isso, a Bíblia não dá indício nenhum de que de fato ela era uma prostituta. Mas o que acontece é que Maria, chamada Madalena, era de Magdala, uma cidade que a prostituição ali era muito forte. Era um lugar onde os pescadores tinham costume de visitar, e a prostituição ali corria solto. E era uma mulher que tinha posses, porque a Bíblia diz em Lucas capítulo 8, você pode ler lá, que algumas mulheres que acompanharam Jesus depois de serem transformadas por ele, o serviam com seus bens, amém? Ajudando o ministério de Jesus com seus recursos financeiros. Então nós entendemos que Maria Madalena era uma mulher que tinha recursos financeiros, e isso não era comum naqueles dias, principalmente no que concerne a uma mulher considerada solteira.
E é por isso então que muitos estudiosos da palavra de Deus concluem com isso, que Maria Madalena era na verdade uma prostituta. Bom, nós não podemos afirmar isso, mas o que nós podemos afirmar pela palavra de Deus é que ela era uma mulher possuída por 7 demônios. Imagine o tipo de opressão que estava ali na vida de Maria Madalena, e como a sua vida foi transformada desde o momento que ela teve o encontro com Jesus Cristo. A maneira como ela foi transformada, a maneira como ela foi liberta. E se de fato ela fora uma prostituta, Jesus a libertou totalmente dessa condição, porque depois dessa libertação, depois desse encontro transformador, a Bíblia diz que Maria Madalena começou a seguir Jesus junto com outras mulheres. Amém? E servia de todo o coração. E neste momento você pode ver como Maria Madalena era apegada a Jesus, e como ela era agradecida a Jesus pela transformação que ele havia promovido na vida dela. E agora ela está de perto acompanhando todo o sofrimento daquele que transformou a sua vida, daquele que a libertou, que a transformou dessa condição de vida, que lhe deu uma nova vida, que lhe deu uma nova identidade, amém? Que libertou ela da opressão não só desses demônios, mas da opressão da sociedade, da opressão talvez de homens. Ela muito amou Jesus, porque ela muito foi perdoada por Jesus, e a partir desse encontro com Jesus, ela decide seguir Jesus de todo o seu coração. E de fato ela ama Jesus e acompanha Jesus durante toda essa trajetória de dor, de sofrimento. Irmãos, pensam comigo, ela estava ali presenciando o seu mestre sendo açoitado, massacrado nas mãos dos ímpios, pessoas impiedosas, pessoas sem nenhum senso de amor, de decência, estavam ali infringindo a Jesus tamanho sofrimento, ao ponto do seu rosto ficar transfigurado, o seu corpo dilacerado por açoites. Deram a ele uma cruz pesada. E durante a leitura dos evangelhos você vai ver que Maria Madalena estava ali presente, acompanhando tudo isso. Imagine a dor que essa mulher estava sentindo do seu coração. Imagine a compaixão que estava ali tomando o coração dela. Talvez ela tenha gritado para muitos ali naquele momento: parem, não façam isso com ele, não machuquem ele, ele nada fez, ele não merece isso. Seu coração estava ali dilacerado diante da visão trágica que ela estava presenciando. Imagine quando aquela cruz foi levantada diante dos olhos dela, e Jesus foi cravado com pregos ali naquela cruz. Tamanha dor, tamanho sofrimento, mas talvez ainda traziam consigo algum tipo de esperança, não sei, alguma fé de que a qualquer momento Deus poderia intervir naquela situação e libertar o filho dele ali daquela cruz. Ou mesmo Jesus, que curou a tantos e ressuscitou mortos, pudesse através do seu próprio poder descer daquela cruz e dizer: eu sou o Rei dos Reis, eu sou o Senhor dos Senhores, eu vim para trazer liberdade a vocês. Porque todos esperavam que Jesus os libertasse do jugo do Império Romano. Jesus veio na verdade para libertá-los de um jugo muito mais terrível do que aquele que era infringido pelos romanos naqueles dias. O jugo das trevas, o jugo de Satanás, o jugo do pecado, o jugo da condenação eterna. Mas como eu disse, eles tinham uma narrativa diferente. E às vezes eu me pego também me perguntando: Senhor, será que muitas vezes o Senhor não deseja comunicar algumas coisas para mim, e eu estou contando a minha própria história, estou criando as minhas expectativas totalmente à margem daquilo que o Senhor está falando, daquilo que o Senhor está comunicando? Eles não conseguiram entender o que Jesus havia dito a eles. Por isso agora eles estavam ali, entregues, não só à dor de Jesus, mas também à decepção que eles traziam no coração, de ver Jesus dando o seu último suspiro ali naquela cruz, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
está consumado. E naquele momento os seus olhos se fecham, e a esperança então morre no coração de cada um desses discípulos de Maria Madalena. Até o último instante estão ali esperando que algo acontecesse, que um milagre pudesse surgir. E agora, como se isso não bastasse, Jesus morto, seu corpo é levado a um sepulcro que é selado por uma pedra muito pesada. Muitos dos discípulos já não estavam mais ali. Alguns, diz a palavra de Deus, se trancaram entre quatro paredes, porque estavam amedrontados, inseguros, cheios de questionamentos. E agora, o que vai ser da nossa vida? Nós deixamos tudo para segui-lo. Nós empenhamos 3 anos e meio das nossas vidas com uma grande esperança de que Ele iria restaurar Israel, e que Ele iria restaurar o reino de Israel, que Ele nos libertaria desse jugo pesado. E agora Ele está morto e o seu corpo enterrado. Será que foi em vão a nossa fé? Será que foi em vão tudo aquilo que nós vivemos durante esse tempo? Tudo aquilo que nós ouvimos e tudo aquilo que nós vimos já não faz mais sentido algum agora, diante desse quadro, diante dessa situação. E agora o que nós vamos fazer? Para onde nós iremos? Vamos voltar à nossa velha vida? Maria Madalena poderia estar se questionando, se perguntando: e agora o que vai ser da minha vida? Eu perdi o sentido, eu perdi o propósito, nada mais faz sentido para mim. Vou voltar à prostituição? Vou voltar ao estilo de vida que eu tinha antes? Porque não havia mais esperança para o futuro. Tudo estava em trevas. Tudo estava em densas trevas. As trevas não só envolveu a cruz, aonde Cristo estava, mas as trevas também envolveu o coração de cada um dos seus seguidores. A mente, os pensamentos, as emoções. Mas a palavra de Deus nos revela na leitura que nós fizemos aqui nessa noite, que essa mulher, apesar de toda a decepção, frustração, de toda a dor e tristeza que ela estava vivendo nesse momento, ela ainda encontrou forças, diz a palavra de Deus, para se levantar ainda de madrugada. O sol ainda não havia raiado, e a Bíblia diz que ela fez preparativos para ir até o sepulcro e cuidar do corpo do seu mestre. É amor, é gratidão, é saber que o que você viveu na sua vida foi tão poderoso que um momento como esse agora não pode anular. Por mais difícil que seja, por mais frustrante que possa ser, porque a vida é assim. Muitas vezes nós temos expectativas e de repente somos surpreendidos de uma maneira negativa, com as más notícias, com os maus acontecimentos. Mas ela não apagou a história que ela teve com Jesus. Imagine, irmãos, essa mulher estava emocionalmente cansada, fisicamente exausta. Já havia algumas horas que ela havia acompanhado todo esse processo, e o seu coração não se descansou em nenhum momento, em todo o tempo chorando e clamando e pedindo pela misericórdia de Deus. E agora não há mais nada a fazer, mas ainda assim ela encontra forças para cuidar do corpo daquele que um dia a transformou, um dia a libertou da condição de vida que ela tinha. E assim foi, irmãos. De madrugada, o sol ainda não brilhava, e ela vai até o sepulcro. E qual não é a tristeza quando ela percebe que a pedra está removida, e de repente ela olha e não vê o corpo de Jesus ali, não vê ninguém, não vê nada. Levaram o corpo do mestre. Eu não posso nem sofrer a minha dor, eu não posso nem chorar o meu luto, porque levaram o corpo do meu Senhor. O que falta agora acontecer? O
que mais pode acontecer? E a Bíblia diz que ela saiu correndo e foi em direção ao encontro dos discípulos, encontrou a Pedro, encontrou a João e disse: olha, levaram o corpo do mestre. E João e Pedro saíram correndo. João se adiantou e foi até o sepulcro. Chegando lá, ele não teve coragem de entrar, mas ele viu a pedra removida e o corpo de Jesus ali não estava. E Pedro, sempre impetuoso, entra com tudo dentro do sepulcro, mesmo chegando depois, e ele percebe que de fato o corpo de Cristo não está lá. Tu que tem ali apenas são aqueles lençóis que Nicodemos e José de Arimateia haviam preparado para envolver o corpo de Cristo, mas nenhum sinal do corpo de Cristo. E agora, para onde levar o corpo do mestre? Não podemos nem chorar o seu sepultamento. E Maria está ali mais uma vez. Olhem para mim, gente. Ela corre, avisa os discípulos e volta para o sepulcro. E tudo que ela faz ali, diz a Bíblia, é chorar. Amém? E chorar, e chorar. Se você puder ler comigo ainda nesse texto da palavra de Deus, no Evangelho de João, aleluia, no versículo 11, veja o que a palavra de Deus declara: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Amém? Triste, ferida, seu coração partido, fragmentado. Agora a Bíblia diz que ela abaixou os olhos para dentro do túmulo, e no versículo 12 diz: e viu ali 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Mas ela não reconheceu que eram anjos que ali estavam. Ela não conseguiu discernir que essas 2 pessoas que ali estavam, na verdade, eram mensageiros do Senhor. E diz a palavra de Deus que no versículo de número 13, então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Aleluia. Não reconheceu que era Jesus. Pensa, amados, o dia da crucificação de Cristo, e toda essa noite, até essa madrugada, quando o corpo de Cristo já não está mais ali na sepultura, em todo o tempo Deus estava trabalhando. O que eu quero dizer para vocês é que na noite mais sombria da vida de Maria Madalena, assim como também na vida de cada um desses seguidores de Cristo, dos discípulos do Senhor, a noite mais sombria era a noite onde Deus estava manifestando o seu poder e a sua glória. Eu venho aqui nessa noite para fazê-los lembrar: Deus trabalha mesmo no turno da noite. Deus trabalha mesmo no turno da noite. E ainda que diante dos nossos olhos tudo seja sombra, tudo seja trevas, Deus está fazendo um milagre da ressurreição em favor do seu povo. Aleluia. Em favor dos seus filhos. Deus sempre está ativo, Deus sempre está trabalhando, Deus sempre está em operação. Eu lembro a você que Deus trabalha no turno da noite. Deus se move mesmo quando diante dos nossos olhos tudo seja caos, tudo seja dor, tudo seja tristeza. Deus está se movendo no seu trono de poder e glória. Alguém levanta as suas mãos e diga glória a Deus, porque o meu Deus sempre trabalha. Mesmo quando os meus olhos não podem ver, e tudo que os meus olhos veem é dor, é perda, é sofrimento, é tristeza, é decepção, aleluia, Deus está
trabalhando. De alguma forma Deus está trabalhando. E sabe o que Deus está trabalhando? No turno da noite, no momento mais difícil da sua vida, no momento mais sombrio da sua vida, porque Ele está preparando amanhã. Ele está preparando amanhã. E amanhã vem o poder da ressurreição. Amanhã vem a boa notícia. Amanhã vem a resposta. Amanhã vem a libertação. Amanhã vem o milagre. Amanhã a porta se abre. Amanhã as coisas mudam. Alguém diga amém. Alguém diga eu creio. Porque como diz a palavra já há muito tempo atrás, a tristeza dura uma noite. E não está falando de um tempo cronológico, mas sempre existe um tempo cronos na nossa vida, aonde a noite pode trazer muita tristeza. A noite aí representa uma estação de dor, de perda, de sofrimento, de decepção. Mas a palavra do Senhor também declara que vem amanhã, que vem amanhã, que vem amanhã. Deus tem amanhã. E sabe o que Deus tem preparado na manhã? Misericórdia nova, graça nova, poder novo, bondade nova, alegria nova. Deus sempre tem uma manhã para os seus filhos, porque Ele trabalha à noite, porque Ele trabalha no turno da noite, quando os nossos olhos não podem ver, quando os nossos sentidos não podem perceber, Ele continua trabalhando. Aleluia. E deixa eu te profetizar aqui, você está prestes a experimentar um grande milagre na sua vida. O poder da ressurreição do terceiro dia. O poder da ressurreição do terceiro dia. O poder da ressurreição do terceiro dia está sobre a igreja do Senhor, está sobre o povo do Senhor. Nós estamos aqui diante da mesa para declarar: somos o povo que foi levantado pela obra consumada por Cristo ali naquela cruz. Operamos na vida ressurreta, aleluias, mas estamos sujeitos ao tempo, e dentro do tempo nós podemos sofrer todo tipo de adversidade, de provas, de lutas, de desafios, de dificuldades. Maria Madalena chegou antes do sol raiar, antes do dia iniciar. Ainda era escuro e ainda havia dor no seu coração, e a dor era tão grande que mesmo diante da novidade de vida, ela não conseguiu identificar, ela não conseguiu discernir. Você tem coragem de condenar essa mulher por não ter reconhecido o seu Senhor? Quantas vezes eu não reconheço que é Deus? Quantas vezes você não reconhece que é o Senhor que está aí? Porque estamos tão submergidos na nossa dor, na nossa desilusão, na nossa decepção, que parece que Ele já foi embora há bastante tempo, que roubaram a presença de Deus da tua vida. Mas nada e ninguém pode roubar a presença de Deus da sua vida. O diabo vai tentar fazer de tudo para nos convencer que sim, mas é que por causa das nossas emoções, é que por causa das nossas experiências, das nossas narrativas, das nossas histórias, nós nublamos a nossa visão espiritual, e com isso não conseguimos discernir que o Senhor está bem aí, ressurreto, diante de nós, dizendo: eu nunca mudei o meu plano a teu respeito. E aquele que começou a boa obra na vida de Maria Madalena, na vida de Pedro, na vida de João, na vida de cada um dos seus discípulos, aquele que já começou essa boa obra na sua vida, Ele é poderoso para completá-la. Mesmo havendo momentos e situações que parecem dizer ao contrário, tiraram o Senhor do sepulcro e nós não sabemos para onde foi. As emoções de Maria estavam plenamente agitadas, quanta dor, quanto sofrimento, mas agora havia uma novidade ali, e mesmo diante dessa novidade, a princípio ela não pôde discernir. Veja o que diz o versículo 14: tendo dito isto,
voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. No versículo 15, agora não são mais os anjos, mas diz a palavra de Deus que é o próprio Senhor Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Aonde o Senhor estava? O Senhor não sabe dos últimos acontecimentos? Ela achava que se tratava do jardineiro, do coveiro, amém? Do administrador daquele lugar, sei lá. Diz a Bíblia aqui que ela achou que se tratava de um jardineiro. Ela supôs, suposição. Quantas vezes eu suponho, e como eu estou errado nas minhas suposições, quão distante estão as minhas suposições da verdade, amém? Daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está falando, da voz que está sendo liberada. Mas a minha suposição muitas vezes silencia o discernimento espiritual da voz daquele que fala comigo, dizendo: por que você continua chorando? Por que você continua triste? Porque você ainda se considera um derrotado, se Deus já trabalhou no turno da tua noite. Digam amém. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Aleluia. O Senhor conhece pelo nome. Amém. Eu fico pensando aqui, gente, acompanhem comigo, por favor. Pensa nessa cena, ela ali, achando que era o jardineiro, suplicando aquele homem, em tamanha humildade, dizendo: se o Senhor levou o corpo dele, diga onde, eu vou lá, não tem problema. E aí Jesus olha para ela e diz: Maria. O Senhor te chama pelo nome. O Senhor te chama pelo nome. Parece que um flashback veio ao coração, à mente, o entendimento de Maria, quando ela ouviu a primeira vez da boca desse homem o seu nome sendo anunciado: Maria. Pensa na primeira vez que Jesus chamou essa mulher pelo nome. Foi lá atrás, amém? Foi lá naquele encontro, foi lá naquela transformação de vida. E agora, uma vez mais, ela reconhece aquele que fala com ela pelo seu nome, dizendo: Maria. E não foi preciso mais nenhuma palavra. Digam amém. Ela voltando-se lhe disse em hebraico Rabon, que quer dizer mestre. Aleluia. Jesus disse para ela: calma, não me toques. Amém? Eu tenho uma missão a cumprir ainda, eu preciso fazer algo. Ele segue dizendo, no versículo 17, eu quero só ler a Bíblia com vocês hoje aqui, amém? Não me detenhas, disse Jesus, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Versículo 18, então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Aquela que não deixou Jesus em nenhum momento, durante a sua dor, o seu sofrimento, até o momento da cruz, até que o seu corpo foi tirado dali e levado para o sepulcro. Essa mulher foi a primeira a ver Jesus ressurreto. Essa mulher foi a primeira a se encontrar com o Senhor Jesus após a ressurreição.
Então, irmãos, esse texto fala para mim que em um instante ela passou da hora mais sombria da sua vida para o momento mais brilhante de alegria que jamais experimentara. Fala assim comigo: em um momento, em um instante. É isso que Deus faz na minha vida e na sua vida. É isso que Deus é poderoso para fazer em um momento, em um instante. Mas não porque Deus simplesmente resolveu fazer isso agora. Deus já estava trabalhando no turno da noite. Deus já estava trabalhando na tua escuridão. Deus já estava trabalhando no teu momento mais sombrio. Só que você não conseguia discernir isso. Nós não conseguimos perceber isso. Mas Deus estava trabalhando em todo o tempo. E aí é que vem esse de repente. Vem esse momento e o milagre se manifesta. A resposta vem. A alegria do Senhor se estabelece em um momento. Alguns de vocês aqui, como os discípulos, tiveram sonhos, e esses sonhos morreram. Tiveram projetos, e esses projetos foram sepultados. Alguns de vocês viveram relacionamentos extraordinários, porém agora tudo que sobrou é lenço, é avental, é túnica, é pano. Mas o Senhor está aqui nessa noite, por meio dessa palavra, falando a cada um de nós que somos os seus filhos, que nós estamos vivendo o poder da ressurreição, e que Deus é poderoso para operar o milagre de ressurreição em nossa vida. A alegria vai voltar, amém? Alguns relacionamentos vão ser restaurados, sonhos vão se levantar do seu sepulcro, debaixo do poder milagroso do Senhor. E aquilo que você achava que era o fim, que não tinha mais jeito, Deus vai te surpreender de uma maneira tão nova, que você vai viver o momento em que você dirá: esse é o momento mais alegre da minha vida. Deixa eu profetizar, levanta a tua mão direita. Deus está rompendo a escuridão nesses dias, amém? Deus está rompendo as trevas, Deus está rompendo a noite, em nome do Senhor Jesus. E Ele está prestes a liberar um milagre grandioso, poderoso na sua vida. Creia nisto, povo de Deus. Se você está acompanhando desde a sua casa, receba essa palavra. É para você também, é para tua casa, é para tua família. Deus está liberando o poder do milagre, em nome do Senhor Jesus. Algo que Deus vai fazer, que você não estava sonhando, que você não estava esperando, que você nem imaginava, Deus vai liberar na sua vida, por meio dessa palavra, em nome de Jesus. Deixa eu terminar lendo mais alguns versículos com vocês desse episódio, ainda em João capítulo 20. Porém vamos adiantar um pouquinho agora e vamos até o versículo 19. Prepara o teu coração agora, nessa noite. Deus vai fazer algo novo na tua vida. Deus vai fazer algo poderoso ainda aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. No versículo 19 do capítulo 20, a palavra do Senhor declara: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Olha para mim, gente, como é que estavam os seguidores de Jesus? Em fé, em confiança. Maria Madalena já não havia anunciado a eles que tinha se encontrado com Jesus ressurreto? Sim ou não? Foi o que ela fez imediatamente, em obediência ao Senhor. Porém os discípulos ainda estavam tomados por um sentimento tão grande de derrota. Você não vê aí um sinal de confiança, um sinal de ousadia, um sinal de intrepidez. Pelo contrário, a Bíblia é muito clara, dizendo que eles estavam todos com medo, trancados, amém? Porta trancada, dentro de 4 paredes, apavorados, amedrontados. Olhem para mim, deixa eu te dizer algo. O Senhor não estranha, o Senhor não se assusta, e o Senhor também não vai te repreender
porque muitas vezes lhe falta a coragem que você precisava, a ousadia que você precisava, a coragem, a fé, a confiança. Por isso que eu disse para vocês no princípio dessa mensagem, e a tônica está justamente aí, e nós olharmos esse aspecto humano na vida dos discípulos, e de como Jesus e Deus, no seu amor, na sua graça, entende a nossa fragilidade. Não vem com essa, que sempre nós temos que estar fortes, que sempre nós temos que estar prontos. Isso é o ideal, amém? Mas a verdade é que nem sempre é assim. Uma boa parte das vezes da nossa vida, o medo toma conta, a insegurança entra. Eles já tinham recebido a notícia: Jesus ressuscitou, eu encontrei com Ele, Ele disse para mim vir aqui dizer a vocês que Ele iria subir ao Pai, o Pai dele, Pai de vocês, nosso Pai, o nosso Deus. Ele vai, mas Ele vai voltar. Mas ainda havia a insegurança. O que eles viram, o que eles presenciaram e o que eles sentiram foi tão grande, foi tão forte, que eles não conseguiram celebrar quando era tempo de celebrar. E Jesus vem a eles. Jesus sempre vem. Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, vem. E sem que ninguém o convidasse, sem que ninguém lhe abrisse a porta, como um fantasma, Ele traspassa as paredes daquela casa, daquela sala, e entra ali e se apresenta aos seus discípulos. E a primeira palavra que Ele libera é: paz seja convosco. Paz. Tem medo? Mas agora eu estou trazendo paz para você. Você está inseguro? Mas agora eu estou trazendo paz para você. Você está com ansiedade? Mas agora eu estou trazendo paz. Você não tem segurança? Eu estou trazendo paz. Você não sabe como é que vai ser o amanhã? Eu estou trazendo paz. Paz, 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 paz. E essa paz confronta os nossos medos. Essa paz dissipa a nossa insegurança. Essa paz remove a ansiedade do nosso coração. E mais uma vez Ele diz: paz seja convosco. Por duas vezes. Imagine, irmãos, se o Senhor tivesse dito só isso, já seria o suficiente. Ele mostra as mãos. Ele está dizendo: olha, não se trata de um fantasma, de uma aparição, de uma assombração. Eu sou a realidade da tua vida. Eu sou a verdade que se manifesta diante dos teus olhos. Sabe, você não acreditava, você não conseguia acreditar. Não tem problema, eu estou aqui. Eu provo para você que eu venci a morte, eu venci a cruz, eu venci o sepulcro, eu venci o Hades, eu venci o diabo, eu venci o pecado. Paz seja convosco. Paz. É nessa dimensão de paz que absorve aquele ambiente tão tomado por medo, uma atmosfera tão densa, tão dura, tão impenetrável. Jesus entra ali, tudo fechado, amém? Mas Jesus entra. Jesus entra. Olha para mim. Não há lugar que Jesus não possa entrar. Não há situação que Jesus não possa entrar. Você está me ouvindo? Não há atmosfera que Jesus não possa entrar. Oh, aleluia. Quando Ele entra, paz, paz, paz. A atmosfera é mudada, o ambiente é mudado, o lugar é transformado, e as vidas que ali estão também são transformadas, porque Ele é o Senhor da paz. Paz. Por duas vezes Ele diz, dizendo-lhe, mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se portanto os discípulos ao verem o Senhor. Até que enfim, amém? Eles conseguiram se alegrar. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. E olha, irmãos, eles não sabendo o que seria do futuro deles,
Alguns estavam pensando em retornar à velha vida, a fazer o que sabiam fazer antes de terem encontrado com Jesus, totalmente com medo dos judeus, medo dos homens, medo das circunstâncias, medo do amanhã, medo da incerteza que se apresentava a eles. E agora, pela segunda vez, Jesus libera a palavra: paz seja convosco. E aí ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aleluia. O que vem é uma palavra de comissionamento, o que vem é um desígnio poderoso, o que vem é uma palavra dizendo: eu tenho um propósito na vida de vocês, eu tenho um chamado na vida de vocês. O diabo pensou que tinha vencido, o diabo pensou que ia continuar mantendo vocês presos em cadeias de medo, de insegurança, mas eu estou aqui para dizer: eu envio vocês, assim como o Pai me enviou. Aleluia. Esses homens acovardados, amedrontados, sem perspectiva de um futuro, agora recebem um comissionamento. E essa palavra, irmão, se estende a mim e a você nos dias de hoje. Por implicação, cada um de nós estamos aqui. Paz sobre a tua vida, paz sobre a tua casa. E agora o Senhor está te dizendo: eu te levanto para curar enfermos, eu te levanto para expulsar demônios, eu te levanto para ressuscitar mortos, eu te levanto. Assim como o Pai me enviou, eu envio cada um de vocês, diz o Senhor. E havendo dito isso, estão comigo? E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Queridos, esse sopro não só liberou uma nova porção do Espírito Santo sobre a vida desses discípulos, mas também liberou aí nesse momento uma nova vida para eles. Amém? Para que eles fossem firmados na nova identidade que eles haviam recebido através de Cristo Jesus. Quando Ele sopra o Espírito, e o Espírito é fôlego, o Espírito é ânimo, o Espírito é vida. Gênesis capítulo 2, lembram disso? Deus soprou, no versículo de número 7, sobre aquele corpo de barro, aquele boneco inerte, sem vida. Deus soprou, e no momento que Deus soprou, aquele boneco de barro se tornou uma alma viva. No momento que Jesus soprou o Espírito Santo, soprou a própria nova vida deles. Amém? E agora eles são levantados nessa nova vida pelo sopro do Espírito Santo de Deus através de Jesus Cristo. Por várias vezes você vai encontrar nas Escrituras essa expressão fôlego, sopro, vento, alento, se referindo ao Espírito Santo, a nova vida. Lembra quando Deus levou o profeta Ezequiel ao vale de ossos secos, e lá no momento final desse processo profético de restauração, Ele soprou o Espírito, dizendo, Ele profetizou declarando aos quatro cantos: vento que sopra, amém? Sopra o Espírito agora, vem, que o Espírito gere. E quando o Espírito entrou naqueles cadáveres, eles tomaram a vida e se levantaram como um exército poderoso. Esses homens e mulheres amedrontados, acovardados, ao receberem o sopro do Espírito Santo através de Jesus, agora eles se levantam numa nova vida, numa nova autoridade, num novo poder, numa nova glória. E eu quero te dizer que uma vez mais, nesses dias, Deus quer soprar, Jesus quer soprar, o Espírito Santo quer ser soprado na tua vida, para que você receba um novo alento, um novo vigor, um novo ânimo, uma nova disposição de fé, de confiança, de autoridade. É quando Deus fala com Moisés, libertando o povo de Israel do Egito, depois de ter derramado
tantos sinais e maravilhas ali no Egito. E agora então o coração de Faraó se convence a permitir que os israelitas saiam. Mas Deus vem a Moisés e diz assim: olha Moisés, Faraó permitiu que vocês saíssem, mas o coração dele vai ser endurecido por mim, para que ele venha contra vocês com seus exércitos. Mas não temas, não temas, porque eu vou ser glorificado em Faraó, e todo o Egito saberá que eu sou o Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu. Israel saiu do Egito sob a liderança de Moisés, e quando eles chegam diante do Mar Vermelho, não há mais para onde eles irem, não há mais lugar para eles colocarem os pés. E agora vem Faraó sedento de vingança, com todos os seus cavalos e seus exércitos. E quando o povo vê ali, estão entre a cruz e o punhal, se levantam contra Moisés, ressentidos, dizendo: Moisés, tu nos trouxeste até aqui para morrermos no deserto. E lá vinha Faraó, e Moisés clama a Deus, recebe a palavra de Deus, e então ele pega o seu cajado e toca no mar, e diz a palavra de Deus em Êxodo capítulo 14, que Deus faz soprar um vento oriental. Deus faz soprar um vento oriental sobre aquele mar, ao ponto de dividir, de separar as águas, e a terra seca se forma diante de Moisés e de todos os filhos de Israel. Deus, quando Ele sopra, o Espírito, quando Ele sopra, as coisas mudam, caminhos se abrem, nova vida é estabelecido. Oh aleluias, precisamos de um fôlego novo, igreja. Esses dias são dias difíceis, mas nós precisamos ser erguidos no fôlego do Espírito Santo, no vento do Espírito Santo, no sopro do Espírito Santo. E cada um de nós aqui podemos clamar nessa noite: Espírito Santo, sopra sobre a minha vida, sopra, sopra, sopra. Fonte de pé, levanta as tuas mãos e pede para o Espírito Santo soprar na tua vida nessa noite. Aleluia.